Uma grande queixa nas fazendas de gado de leite é a anemia. Os produtores relatam que sofrem com os animais que apresentam anemia. E a anemia não é uma doença, a anemia é um sintoma decorrente de uma doença que está acontecendo antes. A raiz do problema não é a anemia é só um sinal de que tem alguma doença acometendo esse animal. Você pode ter anemia por diversos fatores, eu vou falar dos 3 principais. Você pode ter anemia por deficiência de ferro, que não é muito comum. Geralmente só acontece isso em regiões que o solo é pobre em ferro e não tem uma suplementação mineral adequada. Mas se sua fazenda está numa região que o solo é rico em ferro e que a alimentação dispõe de ferro para o animal absorver, como por exemplo farelo de milho, o próprio sal mineral, ou uma pastagem adubada, você dificilmente vai ter anemias causadas por deficiência de ferro. A não ser que o animal esteja passando fome, privação de fome, tenha passado muito tempo sem se alimentar durante um longo período, então ele foi privado de se alimentar com ferro e, consequentemente, ele desenvolveu uma anemia por deficiência de ferro. Primeira dica, então, o que é que deve fazer nessas situações? Suplementar o animal de forma oral. Existem apresentações de medicamento oral à base de ferro, onde você vai fazer essa suplementação via oral, via boca do animal. Então existe o volume de medicamento certo de acordo com o peso do animal, para você fazer isso. Somente nessas situações. E claro, tirar o animal desse quadro de privação de alimentação com ferro. Passar a oferecer sal mineral, que tenha rico em ferro, e outros alimentos que sejam ricos em ferro. Essa possibilidade de anemia causada por deficiência de ferro é uma possibilidade menor. Então vamos para o que tem mais chance de ter ocorrido para esse animal numa fazenda de gado de leite ter apresentado anemia. Como por exemplo, verminose. O verme em animais jovens de leite é sim capaz de causar anemia. Às vezes o volume de vermes que tem dentro do estômago do animal é uma quantidade tão grande que o volume de sangue que esses vermes estão sugando faz com que o animal apresente anemia. Então, essa doença, essa verminose, para apresentar o sintoma de anemia, não é de forma súbita, que o animal estava bom hoje e amanhã já apresentou anemia. Ela é uma anemia causa anemia de forma mais cadente, onde o animal começa a diminuir peso, o animal começa a ficar com pelo grosso, sem brilho, e esses sintomas são indícios de que o animal está altamente parasitado por verminose e por isso que está apresentando os sintomas de anemia. O que é que eu recomendo fazer nessas situações? Você faça um tratamento de combate para eliminar essas verminoses que tem dentro desse animal, como por exemplo, usar o Dectomax, usar o Ivomec e tantas outras drogas conhecidas no mercado como o Hipercol e outros medicamentos mais. E existem medicamentos mais modernos que também podem ser utilizados nesse combate dessas verminoses. Estou só apresentando aqui algumas sugestões. Só que com isso você consegue eliminar os vermes que estão dentro do animal. Só que para você fazer com que esse animal se recupere, é necessário que você forneça a esse animal uma alimentação mais caprichada para poder ele recuperar o peso que ele perdeu durante esse processo de verminose intensa que deu anemia e que faça até ele produzir essa quantidade de sangue de forma mais rápida também. Então existem suplementações à base de vitaminas e alimentares que você consegue fazer isso. Na nossa casa agropecuária você pode buscar essas informações que a gente orienta o que fazer caso a caso. E a terceira possibilidade, essa sim é a mais comum e aqui eu tenho visto causar mais prejuízo nas fazendas de gado de leite, é a tristeza parasitária, que nada mais é do que a doença do carrapato. É quando um carrapato pica um animal e nessa picada ele consegue transferir micro-organismos que a gente chama de babésia ou anaplasma, ou às vezes os dois juntos, babésia e anaplasma, e esses micro-organismos são capazes de destruir o sangue do animal e causar uma anemia. Às vezes o animal estava bem, se alimentando bem, sem perder peso, com pelo fino, brilhoso e de uma hora para outra o animal definhou. Quando você vai olhar a mucosa do olho, ele tem anemia. Essa anemia possivelmente pode ter sido causada por tristeza parasitária. Nesses casos, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer o controle dos carrapatos. Então existem vários parasiticidas que a gente pode utilizar, depende da situação e da necessidade de cada fazenda, e também os tratamentos adequados. Para saber se realmente é babésia ou anaplasma, existem alguns diagnósticos que você coleta o sangue e faz o exame e descobre. Se for babésia, é um tratamento. Se for anaplasma, é outro tratamento.
Se você tiver essa possibilidade de fazer o diagnóstico, é o recomendado, que aí você faz o tratamento certeiro. Caso você não tenha essa possibilidade de fazer o diagnóstico, o que a gente adota muito nessas fazendas é um tratamento que pega as duas doenças que o carrapato pode transmitir, tanto a babésia quanto a anaplasma. Então no mercado existem várias alternativas, como os diaceturatos, como os imidocarbes, como as enrofloxacinas, as tetraciclinas, mas isso é algo que a gente orienta caso a caso. O que é importante saber aqui? Que a anemia não é uma doença, a anemia é um sintoma causado por alguma doença. Então o que é que você, produtor, precisa saber? O que é que está causando esta anemia? Então você vai investigar. Se o animal estava bonzinho, gordo, pelo brilhoso, e de uma hora para outra apresentou sintomas de anemia, a maior chance é que seja tristeza parasitária. Então olha a mucosa do olho desse animal e nos procura lá na nossa casa agropecuária para que a gente possa orientar qual o tratamento correto. Se o animal vem emagrecendo ao longo dos dias, o pelo está grosso, feio e sem brilho, possivelmente pode ser uma verminose. Então nos procura que a gente passa o tratamento mais adequado também para essa situação de verminose. Mas precisa que você consiga diferenciar uma anemia que é causada por verminose de uma anemia que é causada possivelmente por uma tristeza parasitária. E em último caso, quando é uma anemia por deficiência de ferro, é ajustar a alimentação e suplementar o animal com ferro oral. É muito comum as pessoas buscarem tratar somente os sintomas, somente a anemia. E tome e aplicar medicamento à base de ferro nesse animal, seja oral ou seja injetável, e está tratando só o sintoma, quando que a raiz do problema não foi tratada. Então se você der ferro ao animal que está anêmico por conta de tristeza parasitária, não vai servir de nada, porque a raiz do problema é a tristeza parasitária, você tem que combater a tristeza parasitária. E se você der ferro a um animal que está com anemia por conta de verminose, você está só tratando um sintoma. E a raiz do problema, que é a verminose, você não está tratando. Então é importante que se trate pela raiz, acabe o mal pela raiz, e não tratando somente os sintomas. Muitas vezes, quando você trata só os sintomas, essa quantidade de ferro circulante no corpo do animal que você aplicou leva uma falsa ilusão de que o animal está curando, só que na verdade ele está se intoxicando pela quantidade de ferro que tem circulante no corpo dele, que ele não consegue absorver porque está doente. Então a recomendação é observar bem esses sintomas que eu acabei de falar para orientar a gente, para que a gente possa orientar vocês no tratamento adequado dessa anemia.